Apesar da matéria de geografia na prova da SPSEC não ter peso 2 como matemática ou português, ir bem nesta matéria é essencial e fundamental para que nós consigamos a aprovação rumo à boina azul. Acompanhe na aula de hoje um comentário a respeito de geografia para a prova da SPSEC que nós pretendemos fazer aí no ano de 2021. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder e vamos comentar sobre ela, a majestosa geografia, na prova da SPSEC, onde tudo começa, não é mesmo? Antes de tudo, pessoal, dê um like, compartilhe e também inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações aqui do conteúdo postado no nosso canal. E logo também é importante que você acompanhe o nosso Instagram, professor Éder Diego, onde todos os dias faço comentário com os alunos ali sobre os diversos assuntos que me são perguntados e também faço postagens, melhor dizendo, sobre geopolítica e geografia, tanto no feed quanto no stories. Dê uma olhada lá e vamos junto. Seguinte, pessoal, a geografia, apesar de não ter peso 2, conforme disse, deve ser olhada com atenção, com a mesma dedicação como nós olhamos para matemática ou olhamos até também para português. E o detalhe, se nós pensarmos na questão da geografia, é importante que nós já desmistifiquemos algo importante, que é o seguinte: a matéria de geografia na SPSEC não é mera interpretação de texto. Então você tem que conhecer o assunto muitas vezes na sua amplitude e no seu detalhe, ok? Então a prova é bastante detalhada e não dá para fugir de aula, anotações, exercícios e material. Então você tem que ler o material, você tem que ler o seu caderno, você tem que assistir às aulas e fazer as questões de geografia para que você bem consolide o conteúdo, porque não é meramente uma interpretação textual. Interpretação textual fica a cargo ou da história, muitas vezes, ok? Embora a prova de história também seja conteudista, claro, mas fica muito mais a cargo a prova de português, ok? Aliás, inclusive cobra bastante gramática, enfim, não é o nosso caso aqui. O fato importante é, a matéria de geografia na SPSEC, diferentemente de outras bancas aí, de outros vestibulares e concursos do Brasil, cobra um conteúdo muito pesado, muito exigente. Então, o quanto antes nós começarmos a nos dedicar a tal matéria é fundamental, tudo bom? Então fica aí a primeira constatação importante. Geografia na prova da SPSEC não é mera interpretação, mas exige sim um conteúdo bastante amplo e muito específico na hora de resolver nossas questões, enfim. Notem só, por vezes a nossa prova cobra da gente acordos internacionais nos detalhes, ou nos cobra ainda onde se localizaria as placas tectônicas de choque, ou mesmo ainda o resultado da convergência tectônica nos termos epirogênese e também outro termo como vulcanismo que aparece nas nossas provas. Então, cobra no geral e cobra no detalhe, os conteúdos mais específicos possível de toda a matéria de geografia. E também é comum aparecer questões de demografia, conforme sabemos, há um vídeo no canal falando sobre isso, não é? Os assuntos que mais caíram e tal. Entretanto, na última prova veio muito geopolítica. De fato, das 12 questões, 9 eram só geopolítica e uma de clima. Também abordava o espaço Schengen, que é um espaço de livre fluxo migratório na Europa, de 30 países que abandonam entre si o uso de passaporte, por exemplo, enfim. Ou seja, 10 questões, podemos dizer, na prova da SPSEC deste ano de 2020 eram sobre geopolítica em boa medida, ok? Então não devemos descartar nem a geografia física, que sempre caía, não é? E é muito comum que caia cartografia, projeções de maneira geral, ou escala, vegetação, clima, etc. Tal, geografia humana, transportes, comum aparecer, população sempre aparece, assim por diante. E neste último certame nós tivemos que das 12, 10 questões pelo menos eram de geopolítica, ou seja, toda a prova de geografia, ou melhor, toda a matéria de geografia abordada aí nesta matéria importante. Não devemos desperdiçar nem um dia de estudo e focarmos sim nesta matéria, enfim, ok? A primeira coisa importante é geografia não interpretação e é uma prova exigente. 2. A prova de geografia também não é exatas, não é matemática, não é física e nem química. Muitas vezes o aluno acaba acertando 12 questões, né, de química e erra todas as questões de geografia. Isto não deve acontecer. Por que o aluno fez isso?
Química é uma matéria bastante interessante de estudar, é legal quando a gente entende a lógica da disposição dos átomos na tabela periódica, a teoria do octeto e assim por diante, ok? Você consegue ir captando a lógica e aprender o conteúdo, certo? Na matemática você tem um conteúdo básico e com a base você consegue, a partir dos fundamentos, das propriedades de algum tópico que você estuda, você vai fazendo aula, exercício, aula, exercício, aula, exercício e consegue ir bem na prova. Eu vejo, os alunos acertam 18, 19, até as 20 de matemática e quando fazem geografia acertam uma, isto quando não erram todas. Porque estuda-se a química com esta perspectiva lógica importante que nos possibilita aprender e ir bem na prova, sim, ok? Embora exigente e difícil, não estou dizendo que é fácil, não. Estuda-se matemática com afinco, certo? E se aprende bem o conteúdo e vai bem na prova e chega na geografia, vai mal. Por quê? O estudo da geografia exige uma dedicação bastante significativa. Leitura de texto, no caso o material, seja o livro, seja eventualmente aí a apostila que possui. Além disso, importante que além de ler o livro ou a apostila, ver as aulas. Então assistir às aulas é importante, é fundamental. Isso nós sabemos, é claro, não é? Então o aluno, ele assiste às aulas, lê o texto ou vice-versa, ok? Vai casando o conteúdo e na sequência tem que fazer o quê? Exercício. É importante fazer o exercício que seja o mais parecido possível com a prova da SpaceX. Entretanto, fazer exercício de outras bancas para consolidar o conteúdo é fundamental. Porque a gente vai aprender latitude e longitude na prova da SpaceX, eles cobram minutos e segundos. Nenhuma outra prova cobra dessa maneira. Então você tem que fazer questões aqui customizadas, ou seja, parecidas ou das provas antigas, ok? Parecidas com a prova da SpaceX ou das provas antigas e tal, ok? Agora, no que se refere às questões de outras bancas, você faz as questões para aprender o conteúdo, para aprender a matéria. No caso, você estuda matemática e é certeza, a quantidade de exercícios que você faz de matemática é imensa, mas as questões de matemática que você faz é para consolidar o conteúdo, não é necessariamente as questões no padrão, as questões iguaizinhas da prova ou de provas antigas, da parte de matemática ou da química e assim por diante, ok? A prova tem um jeitão lógico. As questões que eu faço, de geografia, eu chego o mais próximo possível, meus alunos podem constatar isso, das questões na prova da SpaceX. Porém, não significa que não se deve fazer as questões de outras bancas, como FUVEST, Unicamp, as questões da VUNESP, da FGV, bem como outros vestibulares que existem no Brasil. Acho que deu para entender, não é? Ou seja, a resolução de questões é fundamental e é parte essencial na hora de nossa aprovação, sem perder de vista questões customizadas, ok? Então, segunda coisa importante aqui, a nossa prova não é interpretação de texto e a nossa prova também não deve ser estudada a geografia como se estuda exatas, deve se estudar de maneira muito dedicada na leitura do material, na resolução de exercícios e também assistindo às aulas e assim sucessivamente. Ou seja, o quanto mais contato com a matéria eu tiver, mais eu vou aprender, assim como você faz a matemática, só que matemática é uma coisa mais lógica, você viu a teoria, faz o exercício exemplar, faz o exercício básico, difícil e assim vai, ok? Na geografia exige a leitura. E se não houver uma leitura, você vai ter dificuldade na hora de aprender o conteúdo. Se você tem uma boa aula associada a uma boa leitura, a tendência é que você vá aprendendo o conteúdo, ok? Então tem que tentar associar a leitura na hora da geografia para conseguirmos ir bem nesta matéria na hora da prova, enfim. Olha só, respeito à geografia. É comum, inclusive, muitas vezes eu estou dando aula de geografia, lá os alunos estão fazendo o quê? Resolvendo exercícios de física, ou de química, ou até de matemática no meio da aula, ok? Não me importo, não acho que é ruim fazer isto. Entretanto, se ele não pegar o livro depois e tirar o atraso da matéria que ele não assistiu à aula, ele vai acertar 0 questões na parte de geografia, pode apostar. Isto se ele não tiver uma boa base desta matéria importante que é a geografia, tudo bom? Então, o recado aqui importante é, o tempo que nós dedicamos a aprender matemática também deve ser dedicado em boa medida para aprender as demais matérias e, claro, em especial a geografia. Fiquemos atentos a isso,
Por quê? A nossa prova é uma prova muito detalhada, então o quanto antes nós começarmos, melhor, tudo bem? Nós devemos começar a nos dedicar o quanto antes a esta prova, a fim de que nós consigamos ir bem na hora de resolver as questões de geografia. Tá claro isso aí? No mais é isso, espero que tenhamos compreendido aqui a propositura deste comentário sobre a matéria de geografia na prova da SpaceX. Tudo que vocês puderem contar comigo no que eu lhes possa ajudar, é só entrar em contato comigo, seja aqui pelos comentários no YouTube ou mesmo no Instagram, onde tiro dúvidas de muitos alunos todos os dias, a fim de que nós aprendamos mais esta matéria. No mais é isso. Muito obrigado e boa noite, boa tarde ou bom dia.